parte do grupo e sou. E é um até logo, viu? Já falei isso aí pro Alder 50 vezes já. Então vamos lá. Eu tentei fazer. Vocês estão vendo a tela cheia? Espera aí, deixa eu tentar passar. Sim, estamos vendo. Aí. Tá passando? Sim, também. Tá. Tentei fazer uma aula bem prática, tá? E aí eu dei uma condensada, que essa aula, na verdade, elas são duas aulas, né? Tem a dor não opioides e a dor opioides. E isso aqui é especialmente na visão do intensivista, tá? Então, em geral, coisas que vocês precisam saber, e eu vou apresentar, não é muito longa a aula, e depois eu abro para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, só pincelando o início, o que que é dor? O principal conceito de dor é que é uma coisa subjetiva, tá? Eu acho que essa é a palavra mais chave. Então, é muito difícil a gente inferir dor numa pessoa quando ela não consegue nos verbalizar ou nos manifestar. Se vocês lembrarem da fisiologia, a gente tem dois tipos de dor essencialmente, e elas estão mais ou menos ligadas, cada uma a um tipo de transmissão, né? A dor aguda, que é a clássica daquela topada do dedinho, ela é transmissão por fibras mielinizadas, por estímulo direto, e ela tem uma transmissão rápida. E a dor crônica, em geral, são aquelas dores viscerais, dores latentes, elas são por fibra C, que são as não mielinizadas, e tem íntima relação com liberação local de neurotransmissores, como serotonina, histamina, bradicinina, prostaglandina e afins. Lembrar que a gente tem três tipos de estímulos diretos, os mecânicos, os térmicos e os químicos, e essa é uma figura-chave, uma figura que vocês têm disponível no livro, no Oxford, né, que acho que é a maior referência aí de cuidado paliativo e dor do mundo, e para mim é uma figura central, que a gente vai dar uma destrinchada nela, para a gente entender um pouco da fisiopatologia da dor, e aqui eu já insiro várias das medicações adjuvantes, no caso os não opioides, tá? Então, olha que interessante, eu coloquei aqui para vocês uma setinha, uma explosãozinha, que é aquela topada do dedinho. Então, esse aqui é o primeiro neurônio, né, que é onde o neurônio sensitivo, que é a via aferente do sentimento da dor. E aqui na primeira sinapse, que se dá geralmente no nível da medula, a gente tem liberação de alguns neurotransmissores que são bem relacionados à dor. Então, familiarizem-se com esses termos, que são a substância P, aspartato, glutamato. E aqui, em geral, para transmissão e liberação disso, precisa ter uma despolarização da membrana, que é através dos canais de sódio, nessa setinha aqui, tá? Então, os canais de sódio, falando primeiro deles, que vem através da despolarização da membrana, eles têm a ver com a modulação do estímulo, da transmissão em si do estímulo álgico, com modulação, e como que você evita essa neurotransmissão nesse sentido através de uma hiperpolarização da membrana. E aí é exatamente onde o protótipo são as drogas anestésicas locais, então quando a gente injeta uma lidocaína, a gente hiperpolariza essa segunda membrana, então não tem a recepção do estímulo da despolarização, e drogas que agem em canais de sódio, como protótipos clássicos aí, carbamazepina, lamotrigina, entre outras, elas estão ligadas à modulação desse receptor, então já é um primeiro mecanismo, tá? Outro neurotransmissor, e na verdade um receptor muito ligado aqui à modulação de transmissão álgica, vocês já devem ter ouvido umas 500 vezes, é o estímulo do NMDA. Então, ele funciona como se fosse o volume de um rádio, no qual essa transmissão nervosa e neuropeptídeos aqui, ela pode ser diminuída ou amplificada, ali, sei lá, do volume do 1 para o 10, tá? Então, tem muito a ver com a modulação e a amplificação da algesia. Por isso que muito ligado a córtex cerebral, a influência desse receptor NMDA, que é só algumas medicações que têm esse componente, tem a cara de um tratamento nesse sentido, que a gente bate bastante nessa tecla, né? Quais são essas medicações? Em geral, a ketamina entra aqui,
e principalmente opioides, a gente tem só 2 que agem componente NMDA, que é o tramadol e a metadona. A gente vai falar mais deles para frente, tá? E aí, assim, isso aqui, esse NMDA, ele acontece como um feedback positivo. Então, se fica um estímulo repetitivo, com amplificação dele, isso acaba se tornando um looping positivo, então o paciente ele tem uma hiperativação de hiperalgesia, quando tem esse componente bem ativo. Então, por isso que é muito importante quebrar essa cadeia, tá? Aí aqui, adicionando mais um ponto, os alfa-2 agonistas, por exemplo, a clonidina e o Precedex, têm um efeito também de quebrar esse ciclo do NMDA. Então, tem alguma ligação com o ciclo do NMDA, apesar de não ter um efeito direto, tá? Ele diminui a formação dessa proteína FOS aqui, então ela quebra esse ciclo, tá? Agora, já mudando para outro receptor, que também é bem famoso aí na transmissão álgica, é o receptor do cálcio, que para liberar glutamato, um daqueles receptores lá pré-sinápticos, precisa de um influxo de cálcio, tá? Então, quando você modula esse canal aqui também, você consegue diminuir a transmissão álgica. Aí aqui, clássicas medicações de canal de cálcio, que são os anticonvulsivantes, gabapentina e pregabalina são os protótipos, tá? E aí tem mais um aqui, que tem um terceiro neurônio envolvido aqui, que é o famoso neurônio da rédea do cavalo, que a gente fala, que é um neurônio modulador, que funciona na teoria da comporta. Isso daqui tenta explicar por que que mulher sente menos dor do que homem, por que que oriental sente menos dor do que ocidental. Cada um modula de uma forma a transmissão álgica, e isso aqui se dá por mecanismos um pouco desconhecidos. Mas o que a gente sabe é que a neurotransmissão, principalmente de noradrenalina e serotonina, é que está envolvida nessa modulação por teoria da comporta. Então, ele funciona como se fosse uma hiperpolarização da membrana, como se fosse um anestésico endógeno, a semelhança aí do sódio, que a gente falou antes. E aí, quais são as medicações protótipos? São as que agem em noradrenalina e serotonina. Não adianta só os de serotonina, como os mais comuns, sertralina, fluoxetina e companhia, não adianta. Tem que ser, no mínimo, os duais, que os mais comuns é a venlafaxina e a duloxetina. E aqui, talvez os não seletivos, eu não coloquei aqui, mas também funciona como a nortriptilina e a amitriptilina. Mas lembrando que é por ação na serotonina e na noradrenalina. A gente vai explorar isso aqui mais para frente na aula. Mas o que eu queria que vocês pegassem dessa figura é que ela é chave, né? Recapitulando, estímulo doloroso, liberação dos neurotransmissores, primeiro, canal de sódio, NMDA, aí tem toda a cadeia de hiperativação e aqui um feedback positivo de NMDA, canal de cálcio e teoria da comporta. Então, se a gente olhar para as medicações adjuvantes, a gente consegue perceber por mecanismo fisiopatológico onde que a gente pode escolher recursos de caixa de ferramenta que a gente pode usar para uma analgesia completa e complexa, tá? Só voltando lá, isso aqui é bem básico da aula, mas eu só trouxe para a gente não deixar de frisar pontos importantes que eu costumo ver por aí em UTI, isso é bem comum, tá? A escada analgésica, onde a gente sempre deve seguir, isso aqui tem variações da literatura, tá? Aqui variações entre 3 e 4, então aqui no 4 seria o 5 ou 4, né? E aqui entre 8 e 7 para moderada para intensa, mas isso não importa muito. O mais importante que eu quero trazer da ideia aqui é que quando você começa uma analgesia simples e o doente vai tendo dores moderadas e intensas, quando ele tem dor, principalmente intensa, ele não deixa de usar as medicações que a gente deixou lá no início. Eu costumo ver por aí bastante paciente usando doses altas de opioide, por exemplo, e não está usando a dipirona nem o paracetamol. E isso é um erro, porque a gente deve ir acrescentando as coisas e eles são adjuvantes, então a gente não deve esquecer de que o analgésico simples vem primeiro e ele deve ser mantido. A gente sempre avalia através da escala visual. Quando o paciente não consegue nos passar dor por afasia ou por ele estar entubado, existem algumas escalas de tentar inferir se ele tem dor ou não. Eu já adianto que são todas horríveis e péssimas, tá?
Mas existe, a mais utilizada, só deixo de maneira ilustrativa aqui para vocês, é a BPS, que é a escala de dor por comportamento, né? Bom, agora vamos entrar mesmo nas medicações. Primeiro, vou começar pelo começo, lembrando da faculdade dos anti-inflamatórios, lá da cascata do ácido araquidônico. Primeiro e mais comum, medicações que a gente usa que são dipirona e paracetamol. Pasmem vocês, não sabemos até hoje qual é o mecanismo de ação delas, tá? Dizem que é anti-inflamatório, dizem que é efeito que a gente desconhecido. Inclusive o Hang Dale, que é um daqueles livros mais famosos de farmaco, postula que exista uma tal de uma COX-3, então uma coisa postulada. Então as principais medicações que a gente utiliza na prática, a gente não faz ideia de como elas agem. É uma grande verdade isso daqui, tá? Mas o que a gente sabe é, através da COX-1, que é aquela COX constitucional, lembra que ela tem efeito no rim, tem efeito no epitélio vascular e tem efeito na mucosa gástrica, né? Na adesão plaquetária também. Os anti-inflamatórios que a gente tem que não são seletivos, então, tanto os AINES quanto até os anti-inflamatórios hormonais, no caso dos corticoides aqui entram aqui, eles agem bloqueando o que a gente quer que eles bloqueiem, que é a COX-2, mas bloqueiam também a COX-1, então vem todos aqueles efeitos indesejáveis, tá? Aí criaram medicações mágicas aí no início dos anos 2000, que eram os coxibes, e aí começaram a prescrever para todo mundo, o ambulatório lá da Reumato era lotado de prescrição disso daqui, e aí começaram a ver que os pacientes morriam de infarto, e aí foram perceber que a COX-2, ela também é constitucional, principalmente através dessa prostaglandina aqui, do endotélio vascular. Então, se você quiser usar um coxib legal, só toma cuidado que o teu paciente vai infartar mais, tá? Então, o resumo dos anti-inflamatórios é, o ortopedista usa de mais e o intensivista usa de menos, tá? Isso aqui é uma grande verdade. Vocês precisam ter um olhar mais permissivo anti-inflamatório, eu me incluo no meio, tá? A gente tem um medo de usar anti-inflamatórios, são drogas extremamente fantásticas, em especial para dor aguda nociceptiva, tá? Uso tópico que dizem que não tem absorção sistêmica é uma grande mentira, tá? Tem absorção sistêmica sim, então cuidado com as pomadinhas aí que os ortopedistas... e uma coisa clássica que eu já vi também de ortopedista é o cara indicar via injetável, porque daí não passa e não agride o estômago, eu já vi esse tipo de absurdo, tá? Então, voltando, dipirona e paracetamol, só trouxe aqui, na verdade, nomes que vocês vão ver fora do país, apesar de pouco uso, principalmente América do Norte, a dipirona, o nome dela lá é metamizol, tá? Isso aqui, a granulocitose é uma grande mentira, tá? Isso aqui para mim é lobby de farmácia. E o paracetamol, o nome correto dele é acetaminofeno, e esse aqui sim mata pessoas muito mais que a granulocitose por intoxicação hepática. E é uma grande porcaria de remédio que não chega nem aos pés do efeito da dipirona, né? Bom, anti-inflamatórios eu trouxe só algumas características, o porquê que alguém escolheria um e não o outro, para mim são todos a mesma coisa, tá? Ibuprofeno falam que é mais seguro na pediatria, isso é uma grande mentira, é tudo igual, talvez porque ele é um leitinho e é gostoso de tomar, né? Não sei se vocês já tomaram ou não. O diclofenaco é o podrão do posto. Cetorolaco é o que tem via sublingual, então talvez ele seja interessante nesse contexto. O que a gente mais usa dentro do hospital é o cetoprofeno, porque ele é bem versátil, de várias vias, tá? É disponível, é barato, posologia bom. Naproxeno a gente praticamente não usa, tá? Tem o clássico do ginecologista, que é o meloxicam, o clássico do ortopedista, que é o nimesulida, e dos coxibes que a gente tem disponíveis no mercado hoje, tem o oral, que é o Celecoxib, que é o Celebra, e os injetáveis, que em alguns hospitais tem, no AC Camargo tem, no Paulistano acho que não sei se tem agora, mas não tinha, que é o Bextra, que é o Parecoxib, tá? Acho que pelo preço e disponibilidade aí, a gente não tem muito acesso. Voltando lá, para canais de sódio, tá? Nos adjuvantes. Mais comuns são a carbamazepina e a oxcarba, que é um derivado dele, e a lamotrigina. Como eles agem em canal de sódio, eles têm muito efeito colateral de sonolência, tá? Então esse é o grande problema deles. Eles são reservados mais para nevralgias bem puristas, assim, tipo nevralgia do trigêmeo e afins, tá?
muito improvável que a gente use para dor para outras causas. E aí, anticonvulsivantes, de uma maneira geral, todos eles são os campeões de Rash, Stevens-Johnson e NET, tá? Mas isso a gente está careca de saber. Os anticonvulsivantes que agem no canal de cálcio, que são a gabapentina e a pregabalina. Esse aqui, na verdade, ele é menos tóxico, vamos dizer assim, do que a gabapentina, então ele, teoricamente ele é mais seguro, mas ambos têm problema em pacientes que têm disfunção renal, tá? Então muito cuidado no uso, e efeito colateral é sonolência. E aqui vale uma grande lembrança que eu não sei quem foi o infeliz que inventou esse nome, que é um clássico com confusão também, que gabapentina e pregabalina agem em GABA, não tem nada a ver, GABA é benzodiazepínico, álcool, é outra coisa que age nesse receptor aqui, tá? Dos antidepressivos, como eu falei, tem os tricíclicos, que são aqueles não seletivos, então são bons porque são baratos e etc, só que a gente paga o preço justamente deles não serem seletivos. Muito efeito de arritmia, então toma cuidado aí com ligas do combate ao intervalo QT, que a gente muito clássico vê na UTI, boca seca, constipação, sonolência, ganho de peso, aumento de apetite, glaucoma, são vários problemas que eles enfrentam. Hoje a gente tem disponível venlafaxina, desvenla e duloxetina, que são bem mais fáceis, são disponíveis, e para dor, lembrar onde que eles agem naquela teoria da conta da dor que eu falei, tá? Cuidado com insuficiência renal, tá? É importante, e principalmente por eles agirem na noradrenalina, cuidado com pacientes hipertensos, tá? Aqui vale uma ressalva. Ah, mas eu vou iniciar um antidepressivo, ele só vai fazer efeito dali um mês. Sim, o efeito antidepressivo é dali um mês, mas o efeito analgésico, até aí perto de uma semana, ele já começa a ter um efeito legal. Então, podem usar, mesmo o paciente que está no ambiente da UTI, talvez ele não vai se beneficiar exatamente naquele dia ou naqueles 2 dias seguidos, mas dali em seguida a modulação de dor dele já é interessante, tá? Então, podem utilizar essas medicações. Corticoide, como eu falei lá atrás, ele é não seletivo, do anti-inflamatório, né? E aqui a gente tem para dor, o mais clássico é dexametasona, quando indicado, porque é o que tem maior penetrância aí na barreira hematoencefálica. Problemas de corticoide, eu não vou citar para vocês, que é algo bem incomum, mas são medicações coringa para controle de dor, boas, baratas e disponíveis, tá? A ketamina, aí sim que vocês adoram, e aí eu vou dar um puxão de orelha em vocês todos, como intensivistas, cuidado para o hiperuso de ketamina, tá? A gente tem uma segurança de uso da ketamina na UTI, que de fato a gente já tem bastante experiência com isso, mas eu só deixo um pedido, na verdade, façam os passos de analgesia simples antes de utilizar a ketamina em bomba, tá? A ketamina, ela tem vários problemas de você ter dificuldade de tirar o paciente da UTI, os efeitos dissociativos, efeitos simpatomiméticos, a gente sabe bem que pacientes, justamente por esses efeitos com hipertensão intracraniana, pacientes hipertensos, coronários, não é uma medicação tão adequada assim, tá? Então fiquem sempre com essa dica aí, mas lembrar que ela é uma das poucas medicações que age no componente NMDA, então são coringas aí para dores complexas, neuropáticas, com componentes corticais supratentoriais importantes, tá? Os nossos alfa-2 agonistas, aqui, clonidina e Precedex. Clonidina é uma coisa que a gente usa pouco, tá? Poderíamos usar mais, tá? Eu pus aqui epidural só para lembrar que existe essa via, mas tem clonidina por todas as vias, tá? Injetável, EV, EVO. Aí, assim, claro, é um baita de um vasodilatador, sim. Só que imagina se o paciente ele é hipertenso, tem esse componente de agitação, ele é um adjuvante muito bom para controle de dor, e às vezes você não precisa usar o Precedex, que a gente também fica travado, às vezes, em tirar o paciente da UTI, e tem um monte de efeito colateral aí, então precisa lembrar bem os efeitos aqui através de proteína FOS, que nem eu falei, mas também tem um efeito dos alfa-2 agonistas em noradrenalina e serotonina de uma maneira secundária, tá? Neurolépticos de uma maneira geral, cuidado, essas medicações não são analgésicas, tá?
Isso aqui o paciente vai melhorar, entre aspas, a dor, porque ele simplesmente vai parar de reclamar de dor para você, tá? Porque ele vai dormir ou vai ficar rebaixado e afins. Então, muito cuidado para não tratar dor com neurolépticos. Obviamente, às vezes o paciente está numa hiperalgesia, numa amplificação, e aí você quebrar fazer uma ansiólise disso faz sentido. Mas cuidado, tá? Neurolépticos não tratam dor. Muito cuidado com isso aqui, tá? Não falei anteriormente, mas relaxantes musculares, aí típicos para dor, clássicas dores miofaciais, tá? Contraturas musculares, às vezes dores ósseas complexas. Vamos pagar o preço, obviamente, aqui de sonolência, né? Aqui o classicão que a gente usa bastante, que é o Miozan, né? A ciclobenzaprina, mas lembrar que tem o baclofeno, assim como outros, mas eu reservaria essas medicações para dores tipo miofaciais, tá? Cuidado de ficar indicando ciclobenzaprina para paciente dormir, tá? A gente está usando efeito colateral de uma medicação para induzir sono. De longe, isso é ideal, tá? Lembrar que temos formulações tópicas e que funcionam muito bem, tá? Eu coloquei de propósito aqui os opioides, que a gente vai falar depois. Os não opioides, lembrar que a gente tem o Toperma, tá? Depois o Alder pode falar, não lembro se a gente tem disponível no paulistano ou não, mas o Toperma é a lidocaína PET, é um fantástico analgésico, pouquíssimo efeito colateral, só precisa lembrar de colocar ele próximo da onde o paciente refere dor, tá? Porque o efeito dele tem muito da absorção local. Em geral, uma vez ao dia, só lembrar que ele dura 12 horas, mas a gente costuma, na prática, usar até de 12 em 12 horas, só vai trocando dos horários, né? Tem a capsaicina, que é difícil achar dentro de hospital isso aqui, mas funciona também, tá? Que é o fitoterápico. E dos AINES tópicos, como eu falei previamente, tá? Só lembrar que isso existe. Aqui eu trouxe mais uma coisa que já teve no paulistano. No ano passado a gente viu isso num paciente. O grupo da dor do paulistano tem uma tara com isso daqui, tá? Só um reforço, isso aqui é terapia de resgate, é a última da última da última da última coisa que a gente tenta. É bem off-label, mas eu já usei algumas vezes, já usei no Secamargo também, e curiosamente, todas as vezes que eu usei, o paciente melhorou, tá? O paciente que a gente fez no paulistano melhorou também. Qual é a ideia? É a lidocaína, só que daí por via intravenosa. A dose sugerida, isso varia muito na literatura, tá? Mais 2 miligramas por quilo. Aí infusões em torno de 4 a 6 horas, em bomba de infusão, idealmente o paciente monitorizado, tá? Pelos efeitos da lidocaína em si. E aí eu já vi esquemas em literatura de fazer todos os dias, durante 3 a 5 dias, ou às vezes uma vez por semana, em dores crônicas e dores difíceis, e a ideia, até coloquei aqui entre aspas, seria uma quebra da hiperativação simpática, por isso que chama BSV, que é o bloqueio simpático venoso, tá? Então, lembrar que isso aqui existe, mas eu acho que no rol da analgesia multimodal, deixaria isso aqui lá para o fim, tá? Métodos externos, infelizmente, a gente usa pouco dentro da UTI, acho que a gente poderia usar mais. Infiltrações, agulhamento, TENS, acupuntura, acho que não é muito o foco da nossa aula, tá? E, obviamente, métodos psíquicos, né? Para quem conhece, Fábio Puentes é o mestre da analgesia por hipnose, né? E aqui não esquecer de abordar a dor total, né? Lembrar que o paciente, às vezes, ele tem uma hiperalgesia porque ele perdeu um familiar naquela semana, ou coisas do tipo, e lembrar de envolver equipe multidisciplinar, lembrar de abordar, obviamente, componentes não só biológicos da dor, tá? Bom, vamos entrar em opioides agora, bem pincelado, tá? Ação nos receptores Mi, só para vocês lembrarem. Reforço de novo, na escada analgésica, não deixa de usar os analgésicos simples e os adjuvantes, tá? Não deem opioide para pacientes tirando essas coisas, tá? E lembrar que uma regrinha meio usual é que a dose de resgate é sempre 1/6 da dose total diária, por isso que a morfina acaba sendo sempre o padrão ouro, né? E aqui eu criei um quadrinho para vocês,
que fica bem ilustrativo dos principais opioides que a gente tem dentro da UTI e as particularidades de cada um, tá? Então, lembrar, acho que pontos chaves. Primeiro, quem é opioide fraco? Nós, intensivistas, odiamos opioides fracos e nós, paliativistas, odiamos opioides fracos, tá? O opioide fraco é cheio de efeito colateral, trata mal dor, tem um monte de problema, então a gente tem que deixar eles reservados lá para coisas bem específicas, tá? Então aqui os fracos com losango, aqui o forte com essa cruz, e o raiozinho eu deixei para os opioides que têm ação no componente NMDA, como eu falei anteriormente, tá? Começando pelos fracos, são a codeína e o tramadol. Eu vou falar dos problemas deles primeiros, que para nós são as principais coisas de interesse. A codeína é o campeão da constipação e o tramadol é o campeão da náusea, tá? O tramadol, às vezes, a gente utiliza pelo componente NMDA. Vou dar um exemplo para vocês muito típico. Cefaleia, tá? Cefaleia, lembra, a morfina não, de longe, é o melhor opioide para cefaleia, tá? O tramadol é bem melhor que a morfina justamente pela ação no componente NMDA, tá? E outra coisa que eu vou desmistificar com vocês, que a codeína é um remédio melhor indicado para tosse. É mentira, tá? Eu não sei de onde veio essa informação em literatura e até pelo Oxford. O melhor opioide para tratar tosse é morfina, tá? Não é codeína. Então, sempre que possível, vocês tiverem um movimento de retirar essas coisas desses pacientes, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Bom, dos fortes, em geral, são esses três aqui que a gente utiliza muito na UTI, né? A morfina é o padrão ouro, tá? Tem por todas as vias, remédio mais seguro, meia-vida curta aí, a posologia de 4 em 4 horas. Então, usem e abusem da morfina sempre que possível. Peço encarecidamente, tem alergia de morfina. Tenta destrinchar o porquê que é essa alergia, mas na verdade, na maior parte das vezes não é alergia, e a gente acaba perdendo um remédio fantástico aí para a gente usar, né? Quem é o mau candidato para morfina aí é o calcanhar de Aquiles dela, que é a insuficiência renal, principalmente, e hepática um pouco menos, tá? O fentanil, a gente usa EV, não tem muito, né? Mas lembrar que ele é o campeão aí de retirar drive, né? Então é um problema do uso EV dele dentro da UTI. Mas lembrar que a gente tem um adesivo, né? Que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente, que é um recurso fantástico aí. E o nosso coringa aqui, que é a metadona, e aqui eu vou fazer 1000 estrelas e falar bastante dela, porque precisa ser bem instruído o uso da metadona, que eu acho que é utilizado de uma maneira por aí, que a gente vê de uma maneira bem correta e desenfreada, em especial aí depois da pandemia, tá? A metadona tem efeito no componente NMDA, então ela é um coringa fantástico, e ela não tem problema para insuficiência renal, porque a excreção dela, ela é hepática, tá? Como a excreção hepática e essencialmente fecal, o paciente não pode estar constipado, então é só isso aqui que a gente tem que ficar em cima. Já vamos falar mais deles, tá? Bom, conceito de rotação de opioide, tá? Quando que a gente indica? Em geral, por esses dois probleminhas aqui, que é o efeito teto e a tolerância, e geralmente eles estão meio juntos, tá? A ideia é que você comece em um opioide, e aí você vai subindo a dose, e aí pode acontecer duas coisas. Ou o paciente vai precisar cada vez mais de doses crescentes para ter o mesmo efeito analgésico, ou então ele trava numa dose que não interessa o quanto que você aumente acima daquilo ali, a dor não melhora, e aí ele começa só a agregar efeitos de intoxicação e efeitos colaterais. Então aí, nesses casos, está indicado rodar o opioide. Quando roda o opioide, a regra, em geral, é reduzir a dose total diária em torno de 30%. Cuidado, a metadona foge a essa regra, tá? Mas no slide específico dela, eu vou falar com mais detalhes. Eu trouxe um exemplo para vocês de tabela de conversão de opioide. Eu não quero prender vocês em nenhuma, esse aqui é do livro do CREMESP, tá? Mas hoje tem até o manual do Círio, que é bem disponível, tem a tabela da SBED, que saiu agora recente. O importante é, na prática de vocês terem sempre a mesma tabela como referência para rodar opioide, porque é aí que vocês vão refinar a prática de vocês nisso, tá?
Então, utilizem sempre a mesma tabela, tá? Eu só faço ressalva com a dita cuja da metadona, tá? A metadona, ela é um perigo, tá? É um opioide que a gente fala que é faixa preta para uso. Por quê? Primeiro que a conversão dela não é linear, essa aqui é a conversão mais aceita em literatura, que é uma curva parabólica. Claro que as doses, doses equivalentes de morfina, aqui até 100 miligramas dia de morfina oral, seria equivalente ali a 30 ou 40 miligramas EV por dia. A gente quase sempre vai ficar aqui, tá? E aí, em geral, a conversão para metadona aqui, ela é 1/5 da dose, tá? Mas o cuidado, quando vai rodar para ela, tem literatura que defende até que a redução da dose seja até de 70% da dose total diária. Então, muito cuidado com esse 30% que para metadona, em geral, não cola, tá? Dica, quando vocês utilizam, então, com morfina num paciente, em doses que a gente usa costumeiramente, que é o clássico 2 de 4 em 4, até, sei lá, 5 de 4 em 4 EV ali, que são doses iniciais para intermediárias, quando vai rodar para metadona, não comecem com mais de 5 de 12 em 12, ou no máximo 5 de 8 em 8 da formulação oral, tá? Aí mais uma coisa que eu vou lembrar, formulação EV, a EV é 2 vezes mais potente do que a oral, tá? Então mais um cuidado. E aqui a parte mais importante que eu trouxe esse quadro é, a meia-vida da metadona é extremamente errática, tá? Ela vai de horas a 48 até 72 horas. Então, o clássico é o paciente que a gente inicia uma dose de metadona, aí deixa lá resgates com metadona ou com morfina, que é o mais comum, aí você vai reavaliar no dia seguinte, ele teve dor, usou um monte de resgate, aí você aumenta a dose da metadona, aí dali no outro dia você vai, ele ainda utilizou resgates, aí você aumenta mais uma vez a dose, então você aumentou 2 vezes a dose, e aí ele tomou mais todos aqueles resgates no meio do caminho, e aí todos eles vão impregnar no D2, e aí o paciente rebaixa e vai para UTI, se estiver na enfermaria, enfim, isso aqui é um clássico, tá? Então, ajustes de dose basal de metadona, a minha dica é não menos do que 2 dias de intervalo para vocês tomarem cuidado com isso, tá? Beleza? Adesivos, tá? Temos o fentanil, que é o Durogesic, e temos a buprenorfina, que é o Restiva, tá? Qual é o grande problema deles, tá? O problema deles é, primeiro, o preço. Agora que eu tô no paliativos e tô vendo a deshospitalização do paciente, vocês não têm ideia do desespero que é o custo dessas porcarias, tá? O fentanil, pasmem vocês, doses baixas de fentanil, tá? 12,5 até 25, que é um adesivo que você troca a cada 3 dias, tá? Por mês, custa em média 400 a 500 reais para o paciente, tá? A buprenorfina, que é o Restiva, custa um pouco menos, que custa em torno de 200 a 300 reais por mês. É muito caro, tá? Não tem farmácia de alto custo disso aqui. E aí, qual é o problema dessas medicações que eu traria para vocês, além do preço? Lembrar que é um adesivo, então cuidado em pacientes que estão chocados ou mal distribuídos, porque a absorção subcutânea é errática, e em especial para a buprenorfina, que a gente tem no mercado de 5 e de 10 miligramas, quando precisa de doses muito altas de opioide, que aí você tem que colocar vários adesivos, e aí isso acaba se tornando um problema, tá? Mas são medicações fantásticas em termos de posologia, facilidade para o paciente, então, quando possível, não deixem de usar, tá? É um coringa bom para pós-operatórios complexos aí, de cardíaca ou de alguma coisa, quando o paciente tem dores. Eu sei que a gente tenta sempre pôr opioide, tá? Mas sempre quando a gente vai utilizar, como é uma dor transitória, e às vezes o paciente até vai embora do hospital sem dor, talvez o adesivo seja um coringa bom aí, tá? E aqui a cereja do bolo, que é a PCA, né? A sigla PCA significa analgesia controlada pelo paciente. Eu trouxe só um exemplo aqui, porque tem 1 trilhão de dispositivos diferentes, mas o que vocês precisam saber é os ajustes, tá?
E isso nós intensivistas, temos que saber, tá? Não é para deixar isso aqui pura e exclusivamente na mão do anestesista, tá? Em geral, os nomes da PCA são para coisas que a gente já sabe que existem, só tem nomes diferentes. Eles chamam de ritmo, na verdade, é a infusão contínua da bomba, como qualquer bomba, tá? O bolos é quando o paciente vai lá e aperta aquele dispositivozinho que faz um barulhinho, tá? E aí nem sempre, toda vez que ele apertar, apesar de fazer o barulho, ele vai receber a dose. Na verdade, se o paciente ficar bem treinado, e todos eles ficam, eles sabem quando a dose vai entrar. Porque quando você aperta e faz só o barulhinho, que é para a ideia do efeito placebo, não faz nenhum barulho em seguida. Quando eles apertam e a dose entra, a maquininha faz um barulhinho assim, se vocês repararem, e eles aprendem isso, os pacientes, tá? Mas, enfim, a ideia é que o efeito placebo funcione a cada vez que eles apertem, mas aí a grande sacada da PCA é os intervalos de segurança, tá? Que para mim esses dois aqui, eles acabam sendo a mesma coisa de jeitos diferentes. Então, você pode colocar um intervalo mínimo entre cada dose de 10 minutos, por exemplo, aí de morfina, vamos chutar aqui, e aí você põe um limite a cada hora. No caso, se for a cada 10 minutos, você pode botar um de 6 a cada hora, que é a mesma coisa, ou então você pode botar menos a cada hora, dependendo do que você quer fazer ali, tá? Esses dispositivos são fantásticos, tá? Muito bons, e o conforto do paciente é muito grande, tá? Resumo do resumo do resumo. Escolha do opioide baseado nas características do paciente, classificação da dor e perfil de efeitos colaterais. Então, não existe receita de bolo para analgesia. A gente tem que sempre, sempre, sempre individualizar para todos eles, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos para dúvidas. Boa, arrasou, Vitor, aula maravilhosa. E aí, meninas, imagino que tenham muitas dúvidas. Casos difíceis. Sempre temos. Todo mundo aí já viu a discussão pré-gabalina ou não pré-gabalina nos pacientes da cardíaca. Aí vamos falar um pouco de cardíaca, né? Que acho que até o Alder pode contribuir aí. A ideia, obviamente, é a gente poupar opioide, né? A gente sabe disso. Eu até extrapolo aí também para cirurgias, em especial abdominais, aí que os cirurgiões também não gostam, né? Então a gente tem a ideia, tanto que o tutor da cardíaca que vem com a PCA da ketamina com a morfina é tipo muito mais ketamina e menos morfina, né? Até uma dose bem mais baixa aí de morfina de propósito, né? A pregabalina entra como adjuvante até porque ela tem o efeito imediato, né? Mas às vezes, se ficar um quadro meio prolongado, pode usar os outros adjuvantes, principalmente ali, eu acho que a venlafaxina e a desvenla vão bem, e a duloxetina, né? Anti-inflamatório é a Mini, acho que o Alder podem falar aí, mas é uma coisa que os cardiologistas principalmente gostam menos ali em pós-operatório de cardíaca, né? Não tem uma coisa grande em literatura, assim, que fale que é ruim usar, mas eu acho que a gente acaba evitando, né? Então, por isso que a gente fica mais atado em recursos, acaba ficando mesmo com a ketamina, com dose baixa de morfina, e a dipirona e paracetamol, óbvio, e a pregabalina como principais aí. Vamos lá, Luísa. A minha dúvida é o seguinte: na UTI, onde você vê espaço para o tramadol? Ótima pergunta. Tem algumas indicações. Eu acho que cefaleia é uma coisa que direto tem na UTI. E acreditem, a morfina trata muito mal cefaleia, tá? Cefaleia, eu digo assim, cefaleia é cefaleia mesmo, não uma coisa orgânica e tal. Às vezes a pessoa tem uma cefaleia tensional, uma enxaqueca. Como tem muito componente cortical envolvido, medicações preferíveis são a Dexa, que a gente usa para isso, quando puder, né, claro. E aí o tramadol, ele é melhor que a morfina, tá? Considerações sobre o tramadol, coisas que poucas pessoas sabem, o tramadol oral, ele é mais potente do que o intravenoso, tá?
É o único opioide em que funciona dessa forma. Então, e a formulação oral dele é de cápsula gelatinosa, que é super fácil de tomar, é mais barato, eu acredito. Então, quando possível, tiver a via gástrica funcionante, procurem utilizar nisso. E eu reservaria para quando o paciente tem aquela coisa do estigma da morfina, que acontece direto. Então, ai, morfina, eu não quero tomar morfina de jeito nenhum. Aí você pode acabar tentando o tramadol. A gente evita opioide fraco, mesmo em dor moderada, tá? Tem uma tendência, tanto pela UTI quanto pelo paliativos, da gente usar o opioide forte em dose baixa, mesmo para dor moderada, justamente para evitar os efeitos colaterais, né? Mas, às vezes, num ambiente de deshospitalização, é melhor do que deixar ele com a morfina na mão, né? Só lembrar que o opioide forte para dor moderada foi onde começou o problema da adição ao opioide nos Estados Unidos, né? Com a oxicodona. E aí vejam hoje onde que eles estão, né? Acho que a gente está bem longe disso, mas é mais uma coisa para lembrar e respondendo a tua pergunta. Obrigada. Gabi. Chefe, na UTI a gente geralmente usa a metadona para desmamar o fentanil. Aí a gente está com um paciente lá que evoluiu com uma insuficiência hepática por causa de dengue, tá em melhora, mas está lá com meio melhora de fentanil, acho que dá 20 microgramas. Eu tinha perguntado em que momento a gente tentaria desmamar para metadona, visto que ele teve essa insuficiência hepática, ou se, sei lá, faria com morfina, como é que a gente poderia fazer? Ele tá estubado, né? Não, ainda não. Entubado com fenta abaixo, tá? Isso, tá preparando para. Insuficiência hepática é um problema, porque é um problema para praticamente todos os opioides, tá? Mas aí, nesse caso em particular, eu evitaria o uso da metadona. Porque como a metadona a pura excreção dela é intrinsecamente relacionada à excreção biliar, é que assim, insuficiência hepática, excreção biliar, às vezes são coisas meio diferentes, assim, né? Mas se eu tiver a opção, eu evitaria de usar. Eu acho que eu iria para uma morfina mesmo, que eu acho que é padrão ouro, é mais seguro, você tem mais na mão, meia-vida mais previsível. Então eu faria essa conversão para morfina, né? Se ele não tiver insuficiência renal, obviamente, né? Sim, sim. E aí, no geral, fora esse caso de insuficiência hepática, se a gente for transicionar o fentanil para metadona, tudo bem, né? Como é que a gente vai fazer essa conversão? Tudo bem, é uma conversão difícil, é uma conversão muito difícil, porque a rotação sempre que vai rodar para metadona, a conversão, ela não é linear e ela não respeita aqueles 30% que a gente reduz da dose total diária, vamos dizer assim. Eu, em geral, faço reduções de no mínimo 50%, tá? Você falou que o paciente está com 10 microgramas hora de fentanil, né? Que é uma dose baixa, né? Que seria equivalente a 1 miligrama por hora aí. Seria mais ou menos 4 de 4 em 4 de morfina EV, que daria 4 vezes 6, 24 dia. Olha, eu não daria mais do que 5 miligramas oral ou 2,5 EV de 12 em 12 para esse paciente, tá? E aí, transiciona para morfina EV, que tava 40, né? Aí assim, você pode, oral, tem vários multiplica por jeitos 3. que você tem vários jeitos de fazer a conta, né? Você pode olhar numa tabela direto, tá? Eu gosto, de uma maneira mental, sempre de passar pela morfina, porque é mais fácil. Porque se você tem sempre a conta da morfina fácil na tua cabeça, você consegue transitar mentalmente, mas isso é prática, né? A conta que eu fiz foi a fentanil 10 microgramas por hora, o fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina, certo? Então é equivalente a 1 miligrama de morfina por hora. Daí dá 24 miligramas de morfina dia, certo? Sim. EV, né? Aí multiplica EV, por 3 para isso. transformar para VO, né? Isso, multiplica por 3 para transformar em VO, daria ele 75. Só que lembrar que a conversão para metadona, teoricamente, nessa dose baixa, é 1/5. Então, teria que ser, teoricamente, 75 dividido por 5. Quanto que dá isso de conta? 75 dividido por 5, tem que fazer a conta.
Também essas horas eu tô ruim de conta. Assim, dividir por 5 dá 15. 15 miligramas de metadona. Só que daí, beleza, é 15 Aí miligramas de metadona, então são 5 de 8 em 8, certo? Só que daí eu faria a redução mais ainda, tá? O ideal seria, eu faria metade disso, faria 7,5. que era a redução pela rotação, né? 7,5 seria equivalente a meio comprimido, 2,5 de 8 em 8, ou ali perto de 5 de 12 em 12. Eu não passaria disso, tá? Sim, sim. E aí ficaria uns 2 dias até ter certeza que, enfim, tá. Aí assim, aí vai gosto pessoal, tá? Tem gente que gosta de fazer resgate com metadona. Eu não gosto, tá? Porque às vezes quando o paciente Essa começa era a outra usar, pergunta que eu ia fazer, porque resgate com metadona é horrível, né? é difícil. Em geral, dá para fazer resgate de metadona até de 8 em 8 horas, tá? Mas aí, assim, é mais um ingrediente nessa somatória errática de impregnação e de meia-vida que você não tem muita previsão. Então, eu faria só resgate com metadona quando é muito previsível quantos resgates esse paciente vai usar e você tem muito ele na mão. Uma estratégia que eu, Vitor, gosto de usar é deixar a metadona, quando indicada, como basal e fazer os resgates com morfina, entendeu? Porque daí você consegue fazer uma coisa mais palpável e mais na mão. E às vezes o paciente até se tem insuficiência renal, você deixa ele com a metadona e aí a morfina ele não vai ficar usando toda hora, entendeu? Então aí o risco de intoxicação é menor. Mas tem os dois jeitos, são certos, não são errados, tá? Resgates com morfina ou com metadona, mas cuidado com resgate com metadona. Se começar a perceber que está sendo demais, eu trocaria para outra coisa, tá? Ô, Gabi, Oi. lembra que quando a gente troca o fentanil por metadona, a ideia é também utilizar o mecanismo do anti-NMDA, tá? Quando o cara fica usando muito tempo fentanil, pode ser que depois de uma semana, alguns 10 dias, ele possa desenvolver, por exemplo, hiperalgesia do opioide. E aí, uma das formas de você bloquear isso é justamente você fazendo um remédio antagonista do NMDA. Porque, em teoria, não se sabe ainda, mas essa hiperalgesia às vezes pode ser causada pela ativação do receptor do NMDA via glutaminérgica. Então, a metadona, além de agir no receptor MI, ele também age como antagonista do NMDA. Então, pode ser que o paciente evolua com quadro de hiperalgesia e aí você usa a metadona justamente para fazer o desmame, entendeu? Mais do que a morfina, porque a morfina não tem essa capacidade. Então, a ideia, por exemplo, do cara que usou durante muito tempo é você fazer esse desmame para metadona, que é a droga de escolha. E é por isso que, por exemplo, na UTI, a gente não usa muito remifentanil, que a galera adora remifentanil, principalmente no centro cirúrgico, porque a metabolização é por esterase. Então, é uma metabolização super rápida. Só que dentre todos os opioides que o pessoal usa de forma endovenosa contínua, o remifentanil é o que tem mais efeito associado com hiperalgesia. E a hiperalgesia é um negócio muito chato de se tratar, porque mesmo que você rode opioide, às vezes demora semanas para o paciente melhorar. Então a ideia da metadona é você justamente cortar uma possível crise de abstinência do opioide, mas agir também no receptor anti-NMDA. É por isso que na pandemia a gente usava a metadona no kit Noia, né? Que era um clássico. E aí, por isso até que eu falei durante a aula que acho que depois da pandemia, as pessoas meio que perderam o medo, vamos dizer assim, de usar metadona. Eu acho que tem coisas boas nisso, óbvio, mas também eu acho que o saldo final, pela minha visão, assim, foi ruim, porque as pessoas em geral usam doses. Eu às vezes vejo pacientes que cirurgião começa a dar dose de metadona, assim, e às vezes o paciente está tomando doses cavalares de metadona e não faz a menor ideia do que ele está fazendo, entendeu? E aí, só um reforço do que o Gabriel falou, lembrando, isso é importante para vocês não esquecerem, tá? NMDA é tramadol, metadona e ketamina, tá? Então a gente tem poucos recursos para se a gente quer agir nesse receptor, né? Só Eu uma vi a última pergunta. dúvida, acho que Pode da falar. Giovana, né? A Ah, Giovana tá. perguntou. Eu ia Eu ia falar dela mesmo, perguntar da assim. nalbufina. Pode A falar. nalbufina eu já vi algumas vezes. Eu não sei da onde saiu esse diacho dessa moda de prescrever nalbufina. Eu vejo, em geral, anestesista usando, às vezes. Mas, assim, no nosso dia a dia de analgesia hospitalar e mesmo ambulatorial,
quem é especialista em dor e paliativista não usa esse opioide, tá? Eu acho que ele é pouco disponível, é caro, eu sinceramente não tenho nem muita opinião formada, até preciso estudar mais se tem algum papel, mas assim, eu acho que a gente tem tanta coisa que é útil, que é mais barato, que é seguro para usar, então eu também já vi algumas vezes, isso às vezes me incomoda, assim, não tenho hábito, não uso, não indico, tá? Maurício, segundo. Ô, pessoal, boa noite. E Bom, aí, primeiro eu bonitão? queria reclamar da aula, porque eu tinha entendido que essa é a aula do Daniel Forte, mas que eu não assisti. E aí eu acabei ficando com isso aí, né? Então tá bom. Tá gripada ou feia? Sei lá, cara, acordei agora. Acho que eu acordei com a garganta meio ruim. Cara, fala uma coisa. A gente surgiu essa dúvida hoje discutindo lá no Paulistano mesmo. Qual a sua opinião sobre usar metadona, que é a medicação, metadona oral, né? Que é a medicação que tem um início de ação relativamente demorado, mas que tem uma meia-vida longa, e ficar dividindo a dose em várias vezes por dia? Porque eu fiquei pensando, será que a gente só não está dando mais trabalho para a enfermagem de ficar administrando uma dose quebrada de 12 em 12 horas, de 8 em 8 horas, em vez de você dar uma vez por dia só, a medicação que vai demorar para agir de qualquer jeito e que já vai ter uma vida mais longa? O problema é que a meia-vida, ela vai de 8 a 72 horas, entendeu? Então, a gente pode correr o risco de dar uma metadona uma vez ao dia e naquele paciente o metabolismo dele e a meia-vida ela começa a clarear em 8 horas. E aí ele vai ficar descoberto num período do dia. Mas nada impede de você testar, em especial estando dentro da UTI. Não seria um erro você deixar uma vez ao dia e aí você ficar em cima e perceber se o paciente, depois de 8, 12 ou 18, 20 horas, ele recorreu dor, né? Então, poderia fazer um teste. Mas eu acho que, assim, uma posologia, por exemplo, de 12 em 12, eu acho, e inclusive é o que eu tendo a usar inicialmente, justamente para dar menos trabalho para a enfermagem, e aí raramente o paciente vai ficar descoberto ali com 12 horas, né? Eu não acho que ele precisa sempre ser 8 em 8 horas, ou muito menos 6 em 6, como muitas pessoas usam, a gente usava também na pandemia, né? Beleza, valeu. Que mais? A Mini. É só um A comentário? Mini, me responde uma pergunta. Por que os cardiologistas odeiam o anti-inflamatório para POD cardíaca? Teoricamente, por aquilo que você citou lá no começo, né? A gente tem até evidência de alguns inflamatórios que aumentam a taxa de infarto. A gente sabe que não tem um bom efeito cardiovascular. E aí a gente é o que você falou, de literatura mesmo, não tem nada que contraindica formalmente. Mas se você for perguntar para todos os cardiologistas, ninguém usa. É mais assim, costume mesmo. Não, o comentário que eu queria fazer era mais da nalbufina. O que eu já vi, que talvez seja o motivo desse hype, é ela é menos constipante, né? Então, para pacientes de uso crônico, que às vezes tem esse problema, principalmente a gente passa a codeína para casa, né? Às vezes, e ela é muito constipante. Então, às vezes eu já vi pacientes usando por esse poder menor, menos constipante dela. Mas isso aí provavelmente eu posso estar falando besteira, tá? Mas eu chutaria que tem muito lobby de farmácia aí, viu? Porque deve ter. como é que você consegue provar que até a codeína em si, que um opioide constipa mais do que o outro? É muito esquisito isso, né? Não, eu não estou defendendo, só estou né? eu já Eu vi te gente entendo. falando isso e assim, eu já vi literatura. A justificativa, né? É. É que a galera tem uma capacidade de gastar dinheiro à toa impressionante, né? É só ver, por exemplo, antipertensivo, né? Hoje em dia tem o Zartan, um xixi Zartan da vida aí, que na verdade o paciente nem tentou tomar um Losartan
e aí ele gosta, porque ele acha que é chique, gosta de pagar 200 pau por mês, e vai lá e toma, entre outras coisas, né? Sobre a nalbufina, assim, uma coisa que eu já até fui atrás para procurar ver se tinha alguma coisa na literatura sobre isso, não acabei não encontrando muita coisa, mas existe uma explicação fisiológica de que ela poderia ter uma desvantagem, porque ela é um agonista-antagonista, né, de receptor opioide. E a ideia é que se você fosse depois trocar para outro opioide, usar um outro opioide, você perderia efeito, porque ela seria um antagonista também de receptor opioide. Eu já ouvi isso aí de orelhada várias vezes, mas nunca encontrei isso escrito em lugar nenhum. Mas talvez fosse também mais uma, além do preço, né, mais uma desvantagem dela. Você ter dificuldade de trocar para outro opioide depois. Deixa eu até olhar o preço aqui. Talvez até, esse inclusive, eu acho que é o efeito postulado aí de diminuição de constipação, né? Nalbufina. Ô, Vocês chegaram a Amin, ver preço? Vitor, será que o lance de anti-inflamatório em cardio não vem daqueles trabalhos do final da década de 90, em que era pior anti-inflamatório em fase aguda e isquemia miocárdica? Eu acho que sim, mas eu acho que a evidência que tem é essa, né? Essa história aí do anti-inflamatório na fase aguda, às vezes mostrava aumento de ruptura de músculo, né, e tal, em pacientes com área infartada grande. Mas, assim, independente disso, pelo menos na visão do cardiologista, a gente sabe que anti-inflamatório aumenta o risco cardiovascular, né? Então, uso crônico e tudo mais. Então, acho que a gente acaba meio que exacerbando isso para todas as áreas. Mas essa daí, sim, tem sim estudos que mostram que talvez possa aumentar uma chance de ruptura de músculo, né, dali da área necrótica infartada, mas são estudos bem antigos mesmo. Inclusive, era um motivo que vários médicos têm medo de usar corticoide no pós-operatório, e aí a gente sabe que isso na prática acaba não vendo. Eu não sei mesmo com anti-inflamatório não esteroidal, né? Assim, eu acho que se a gente fizer uma análise filosófica, é tudo uma balança, né? Tudo bem que beleza, tem esse receio e tal. A gente, como intensivista, de uma maneira geral, a gente já detesta o uso de anti-inflamatório, até demais, né? Até coloquei na aula. Mas também, se você botar na balança, outros remédios têm um monte de problemas também. Então, sei lá, o que seria mais perigoso? A gente utilizar um anti-inflamatório por curto tempo, num pós-op, por exemplo, e evitar usar um opioide, que a gente vai correr o risco do cara fazer ilho e vomitar, que direto acontece, por exemplo. Acho que é muito questão de crença, assim, né? Eu acho que os serviços têm que ter um protocolo, como vocês têm, e seguir, né, para ter até uma linha, né, uma base, e aí, enfim, acho que é muito questão de pensamento, assim. Com certeza falta mais estudos direcionados para a gente usar com segurança também, porque acaba que o anti-inflamatório fica estigmatizado e você deixa de usar na pessoa que poderia usar. Então, às vezes a gente está com um paciente jovem, sem grandes comorbidades, com controle de dor difícil, e a gente acaba esquecendo o anti-inflamatório. Lá no AC Camargo, tem uma cultura até da UTI, principalmente dos cirurgiões, de usar anti-inflamatório pra caramba. Maior parte dos pacientes com arranquectomia, cirurgia grande, etc., vem tudo com Bextra na prescrição. E daí eles usam esses coxíveis, acho que eles não se importam até muito com risco cardiovascular, né? E é o mais seguro, vamos dizer assim. Em geral, os pacientes têm controle de dor muito bom, assim. É muito difícil ver paciente pós-operatório com muita dor, assim. Eu não sei se tem a ver com isso ou não, enfim. Mas é uma coisa aí pra gente deixar na manga. Talvez não para cardíaca, né? Mas eu acho que em outras cirurgias, eu acho que a gente podia ser mais permissivo mesmo. Luísa. É que a gente ficou aqui discorrendo sobre esse assunto de cardíaca, e aí uma coisa que eu pensei, a pregabalina que a gente usa ali no pós-operatório é protocolar, ou eu poderia botar
uma gabapentina, por exemplo, eu poderia trocar uma venlafaxina, alguma coisa assim. É protocolar, aí você tem que conversar com o dono do tutor da cardíaca, que até onde eu me lembro é o Maurício. Maurício, ajuda aí, então. Maurício tá Vocês arrumando passaram toda- esse posto dele para frente ou não? Porque toda semana tem que ajustar um negócio. A gente tá ajustando ainda. A gente tá em fase de ajuste. Hoje eu fiquei 1 hora ajustando esse negócio. Passar para frente quando terminar. Eu terminei, fiz tudo e passei para frente. É isso aí. Mas assim, falando, respondendo sério, pergunta, puxa, se a gente tem disponível, é padronizado, não é uma diferença de dinheiro grotesca, assim, sabe? Se você tem a disponibilidade da medicação que dá menos efeito colateral, que tem uma posologia melhor, é mais segura, hoje em dia eu não vejo sentido de você escolher dar GABA e não pré-GABA, entendeu? Até na minha prática, raramente eu dou gabapentina para um paciente, eu já vou na pregabalina direto, assim, eu acho que a gente já evoluiu, igual eu sempre falava, eu raramente prescrevo NPH para um paciente que a gente vai começar a insulinoterapia, a não ser que seja uma pessoa tem um nível econômico muito baixo, SUS e companhia, porque, pô, para a pessoa aplicar um negócio que é relativamente barato, uma glargina da vida, uma vez por dia, para ter um controle muito melhor, eu acho que a gente tem essa coisa da farmacoindicação, assim, né? Só falando, eu posso puxar a orelha da Luísa? Eu não quis falar nada, mas eu acho que ela já deveria saber isso, né? Tá liberada a menina do Dante nessa aula aqui? Sempre tá liberada, Mini. Porque assim, eu já mandei um guideline de ERAS lá, de pós-operatório de cirurgia cardíaca, que talvez você não leu, né? Fica a dica aí para você ler. Mas, brincadeiras à parte, a pregabalina é citada assim como coadjuvante. A gabapentina faltam algumas evidências que mostrem que ela ajude, e não é citado as outras que você falou, duloxetina, nada disso. Acho que talvez, aí eu não sei bem o porquê, estou tirando coisas da minha cabeça. É exatamente a amitriptilina, essas coisas, exatamente o que o Vitor falou. Essas medicações a gente tem uma certa preocupação com o aumento do intervalo QT, né? E aí, esse problema do aumento do intervalo QT, ele é com várias medicações que às vezes a gente nem percebe, tipo a Plasil, algum antibiótico mais específico, ondansetrona. Então, quando você vai acumulando essas medicações, você vai aumentando esse risco. Então, não sei, não estou falando isso da minha cabeça, mas realmente não foi testado, não vi nada, não me lembro de nada falando de amitriptilina. Eu acho até que da pregabalina, eu acho até que não tem gabapentina, porque a galera nem usa mais. Então, eu acho que já entrou como rol de uso comum a pregaba direto, né? Uhum. Principalmente, acho que norte-americano, europeu, não tem por que usar uma medicação pior, né? É igual fazer trabalho hoje com captopril, entendeu? A galera já parte para outras coisas, né? Que eu acho que a discussão do gabaético, né, perioperatório, é que, teoricamente, é para ser começado 1, 2, 3, 4 dias antes da cirurgia, né? Porque justamente ele tem um efeito relativamente sedativo. Sedativo, assim, né? Ele dá um soninho, uma sonolência. Então, por exemplo, se você já tiver um fluxo bonitinho de começar a pregabalina antes da cirurgia, inclusive tem revisão sistemática disso, né? Para redução de opioide no pós-operatório, ok. Você começar uma pregabalina no POI, que aí talvez seja uma discussão um pouco maior, porque o cara chega mais inflamado, às vezes pode ter uma disfunção renal, e aí isso pode colaborar para um aumento de QT, num cara que era virgem de tratamento, né? Então, o que a gente acaba fazendo lá no Paulistano, inclusive, acho que foi até da Mini, né? Junto com a Alda, é que se o cara já estivesse usando pregabalina antes da cirurgia cardíaca, eles deixavam. Se o cara não estivesse usando, a gente também não começava logo no POI. Então, a gente ia fazendo outras coisas primeiro, né? E a ideia da pregabalina também é que ele tem um tempo de início de ação mais rápido que a gabapentina, né? Inclusive, se for em jejum. Acho que é 1 hora e meia do pico, uma coisa assim, bem mais rápido do que a gabapentina. Mas acho que é isso, viu, Luísa? É mais em termos de você analgesia multimodal para você reduzir o opioide no pós-operatório.
E aí fica de fluxo de cada instituição, se você começa antes ou se você começa depois, né? Sabendo que pode dar uma sonolência na pessoa que é virgem em tratamento. Entendi. Obrigada, gente. Alguém mais? Então tá bom. Bom, pessoal, obrigado por vocês terem assistido a aula aí, hein? Gostei. Uma aula estendida, com presenças VIPs, me senti até importante. Não quase igual o Daniel Forte, né? Mas chegou ali perto. Obrigada, Vitor, por você participado. Espero que a gente tenha outras oportunidades, você e o Pedrinho, de a gente continuar esse cronograma do paliativo. Será um prazer. E mandarei fotos da pequena Sophie para vocês. Estamos aguardando ansiosamente. Beijão para vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, Vitor. Até a próxima. Tchau, boa noite.